Paz do Senhor, professor da nossa Escola Bíblica Dominical. Quem fala com você mais uma vez é o professor pastor Osiel Lourenço. A paz do Senhor, professor. Eu sou Leila Lourenço. Nós falamos aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, sob a presidência do nosso pastor Sérgio Melfió. Estamos aí na terceira lição, conversando sobre a escatologia, e o tema de hoje é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Professor, é um assunto assim da mais alta relevância, da mais alta importância, onde eu tenho certeza que vários dos seus alunos têm muitas dúvidas sobre o arrebatamento. Então você vai ter a oportunidade nessa lição tirar as dúvidas lá da sua turma, tá? O texto áureo está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que é inclusive assim, um dos trechos da Bíblia que trata com mais propriedade a respeito do arrebatamento da igreja. Então, um capítulo muito importante, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ô, gente! Ficou preocupado. Você achou que Jesus tinha ficado? Eu acho que você está aí suando de preocupação. Vai ser desse jeito, num piscar de olhos. Tem que ficar preparado, irmão. Como é que é a sensação de imaginar aí que, ó, puff, esse comunicado na televisão e nos rádios? Depois compartilhe com a gente lá nos comentários. E eu quero deixar aqui uma dica cultural para você também. Compre o LP chamado A Última Trombeta. Não, acho que não vende mais esse LP hoje em dia. Também acho que não. A Última Trombeta já saiu de sua coleção. Então, depois aí dessa brincadeira com vocês, nós vamos falar do objetivo da lição. Vamos lá. Conceituar arrebatamento, abordar sobre quando será o arrebatamento, explicar biblicamente como será o arrebatamento. Maravilha, então esse assunto faz parte então da escatologia, um assunto central da escatologia, é o arrebatamento da igreja, onde nós também chamamos de a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e onde vai haver o encontro, que a gente chama de duas igrejas, a igreja triunfante, que é aquela igreja que está aqui na terra, e aquela outra igreja que corresponde àqueles irmãos que já morreram no Senhor, que serão ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Então esses dois grupos vão se reunir para esse grande evento, que é o evento do arrebatamento. Então você tem a oportunidade, professor, de ensinar esse assunto e dar mais alta importância, porque eu tenho certeza que eles têm dúvidas, eles têm questionamentos sobre esse tema. Então se prepare, professor, se prepare para as muitas perguntas que virão a respeito desse tema. Então, o que as escrituras elas falam a respeito do arrebatamento, a respeito da segunda vinda do Senhor? No que diz respeito à história bíblica, às escrituras, nós temos duas posturas no que diz respeito à segunda vinda de Jesus. Nós tivemos nas escrituras, também dentro da história, aquele grupo de pessoas que negou o fato. Disseram, não, Jesus não vai voltar, não. Veja, uma postura de negação. Você pode até, professor, ler com o seu aluno, na figura de Pedro, capítulo 3, versículo 4, que vai dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Não é? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então há pessoas que negaram o fato, que negaram que Jesus pudesse um dia voltar. Mas há também o oposto. Há aqueles que supervalorizaram o fato. Esse texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, por que Paulo escreveu esse texto? Porque os crentes daquela igreja, todos pararam de trabalhar, de estudar, disseram, olha, Jesus está voltando, então eu vou ficar aqui sentadinho não aqui. Não vou fazer mais nada. Sentado aqui na minha rede, tomando aqui minha água de coco. Tinha água de coco? Não, acho que não tinha água de coco não, Tomando, sei lá, não, chimarrão também não tinha. Tomando lá alguma coisa, uma água no deserto. Estou esperando Jesus voltar. Então, ficavam esperando e essa era uma atitude de supervalorização. Então, são dois exemplos aqui que relatam na Bíblia de maneira
errada de ver o arrebatamento da igreja. Até porque o próprio Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Isso é muito bacana, porque por que Jesus falou dessa maneira? Quando os rapazes estavam na idade de casar, quem fazia o processo, né, da noiva e o casamento era o pai. E normalmente isso não era tanto assim discutido nem com a família, né? Era o pai que tomava essa decisão ali. Então, quando Jesus utiliza esse linguajar, ele está falando dentro do linguajar daquela cultura, como ele se comportava. Então, meu pai, eu não sei, os anjos não sabem, só o pai que sabe. Dentro desse linguajar, dentro da cultura, para que ficasse mais claro para eles ali do que Jesus estava falando. Então, professor, fica a dica nesse primeiro tópico que você vai ver o que diz a Escritura a respeito da segunda vinda de Jesus. Né? É um ponto importante desse primeiro tópico. E para explicar para os seus adolescentes, né, sobre isso que a gente está conversando, encerrando esse tópico, das duas fases, né? Nós temos duas fases da vinda de Jesus. Aquela que acontecerá o arrebatamento, como você percebeu um pouco antes, né, dessa nossa brincadeira, e também que será algo súbito, e também a segunda fase, que é que todo o olho o verá. Então, você pode explicar para ele separar. É claro que você não precisa se aprofundar, né? Porque, como você já deve ter visto, no decorrer da aula a gente vai ter uma lição, porque a gente vai poder aprofundar disso. Então, você já pode deixar isso avisado para o seu aluno. E com respeito a essa primeira vinda de Jesus, essa segunda vinda de Jesus, melhor dizendo, né? Essa primeira etapa da segunda vinda, os profetas falaram, o próprio Jesus falou, os apóstolos falaram, tem testemunho dos anjos também, ou seja, há uma série de referências bíblicas que atestam que o arrebatamento da igreja é um fato, né? Há de acontecer. Mas se nós não sabemos dia e hora, mas Jesus deixou sinais. Há sinais que apontam para que esse evento um dia vai acontecer. E que sinais que são esses? Primeiro, há sinais de corrupção no gênero humano. Já estamos ali no segundo tópico. Exatamente. No segundo tópico você vai caminhar os sinais. Como nós podemos perceber, mensurar que esse dia está próximo. Então, um dos sinais é a corrupção. Que realmente esse sinal não tem nos nossos tempos, né? Não tem. Ainda não, graças a Deus. Mas, claro que tem muita corrupção, de manhã até à noite, se você ligar a sua televisão, se você ligar o seu jornal, se você entrar na internet, a todo tempo nós veremos reportagens e vídeos e inúmeras informações, infelizmente, falando desse tema. E, professor, traga para a sala de aula alguns exemplos assim, práticos, né, de corrupção. Lembrando, corrupção não é apenas na política, né? Existem outros tipos de corrupção também. Então, esse é um dos sinais que Jesus está voltando, a corrupção. Também... Se for falar também nós aconselhamos que você não traga para dentro da sala de aula partidos, né? Você pode usar referências de corrupção, desde que você não tome um partido, né? Porque senão os adolescentes podem se sentir influenciados e a gente pode fugir do nosso foco, que é a palavra de Deus, e não tomada de partidos. Então você vai abordar aí, né, a respeito da corrupção, desse grande, como ela está alastrando no nosso tempo. Então é um dos sinais que apontam para a vinda de Jesus. Homens escarnecedores. O que são homens escarnecedores? São aqueles homens aqui no sentido genérico, né, de humanidade. São aquelas pessoas que falam assim de maneira gratuita contra o outro. Sabe? Às vezes não tem nem motivo, mas aquela pessoa que vai e começa a falar mal, isso é escarnecer, é falar contra, é maldizer, é dizer coisas pesadas a respeito do outro, né? Então isso são homens escarnecedores, assim. E outros muitos sinais também que apontam para a vinda de Jesus, né? São guerras. O mundo está hoje, né? Assim, se a gente fazer hoje uma contagem, quantas guerras que existem hoje na atualidade, são muitas, né? A guerra na Síria, a guerra no Afeganistão, enfim, há várias localizações no mundo onde impera a guerra. Fome, né? Terremotos, doenças.
são todos sinais como se fosse um relógio, né? Opa, que está apontando, olha, o dia do arrebatamento está chegando, né? Então gaste tempo com seus alunos, professor, falando assim desses sinais que apontam para a vinda de Jesus. Daí, nesse tópico 2 também, você pode falar com seus alunos sobre a diferença, né, de arrebatamento e também de transladado, né, que aconteceu só 2 vezes lá no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, que foi com Enoque e com Elias. Nós não temos nenhum dado de que isso aconteceu no Novo Testamento. Então, qual é a diferença, né? Qual a diferença, amor, de arrebatamento e transladados? Não, o arrebatamento diz respeito a esse evento, vai buscar a igreja, e transladados são homens, né, que chegaram a um nível tão profundo de relacionamento com Deus, né, que diz que Deus para si o tomou. Ou seja, eles não passaram pela a morte, digamos assim, a morte física, né, foram levados para Deus sem ter passado pelo sofrimento da morte. E aí, depois dessa explicação, você pode explicar para o adolescente que, falando de arrebatamento, nós queremos ser arrebatados para morar com Deus. Então, o nosso foco precisa ser esse relacionamento íntimo com Deus, né? E também, por exemplo, um adolescente que não gosta de... Um adolescente, um juvenil que não gosta de cantar, como que ele vai para o céu? Se lá no céu será o tempo todo, nós vamos cantar, né? Como que o adolescente, o juvenil, ele quer ir para o céu se lá nós vamos orar? Para orar, a gente precisa ter uma comunicação com Deus, né? Então, são pontos na nossa vida que nós praticamos hoje, porque o nosso objetivo é estar lá no céu com Deus. Então, ele precisa orar para ele ter esse relacionamento com Deus, para ele ter essa comunicação, a importância dele adorar, dele cantar, porque lá no céu nós vamos adorar e cantar. E tantos outros exemplos que nós poderíamos citar aqui, para que ele faça essa busca, né? Para que ele seja também ali um dos salvos. Maravilha. Então, no tópico de número 3, a pergunta: o que é arrebatamento, né? Então, esse evento que vai acontecer a partir da segunda vinda de Jesus. E nós, para falar de arrebatamento, nós temos aí pelo menos 2 palavras de origem grega. Pode dizer então a primeira palavra, o que ela significa originalmente? Assim? Aqui está escrito arpazo, né? Só que o correto é arpazo. Arpazo no grego é aquilo que eu tomo, que é aquilo que eu pego, né? Aquilo que eu, como pessoa, pego. Então, arpazo algo. Ótimo. Então, trazendo, né, essa palavra para as questões teológicas, para a Bíblia, essa palavra, ela significa aquilo que é agarrado com força, aquilo que é levado embora. Então, o arrebatamento, ele tem essa característica central. Você viu no início aqui da nossa aula, foi assim, ó, rápido, né? No piscar de olhos. Então o arrebatamento também vai ter essa característica. Nós seremos assim, tipo, levados embora de maneira muito rápida, de maneira abrupta, de maneira inesperada, né? Então o arrebatamento, ele tem essas dimensões, daquilo que é rápido, daquilo que é inesperado. O próprio Jesus fala, né? Porque será como nos dias de Noé, bebiam, se davam em casamentos e ninguém estava esperando. Tá? Sabe que a própria Bíblia diz, né, que o filho do homem virá como um ladrão de noite. Ninguém espera. O ladrão não vai dizer: olha, fulano de tal, né, você me aguarde aí, porque às 4 horas da manhã eu vou entrar na sua casa, eu vou te roubar. Não, quando o ladrão vai, ele não avisa, ele chega inesperadamente. Então o arrebatamento... Quando viu, já aconteceu. Já aconteceu. Então tem essa característica de ser levado embora de maneira inesperada e rapidamente, no piscar de olhos, né? E, então, essa primeira palavra grega, e tem também uma outra palavra grega também. Que é parousia. Parousia significa presença, ou apresentor, ou estar. Né? Que aí, do modo teológico que nós apresentamos, vem de outra maneira, né? Trazendo então para a interpretação bíblica, parousia, ela tem relação com a volta pessoal de Jesus. Veja, o próprio Jesus, né, vindo nas nuvens e arrebatando a sua igreja. Imagine que cena maravilhosa, ele é o próprio Jesus
E nesse momento ele está lá, sentado à destra de Deus, né? Ele pessoalmente, né? Ele mesmo virá para levar, né? Arrebatar a sua igreja. Então, parousia estaria com a volta pessoal. O próprio Cristo, A presença dele ele está aqui para levar a sua igreja. Então, isso é algo extremamente maravilhoso. Imagina né? a cena, que ele, lindo. ele vindo ao encontro da sua noiva, encontro da sua igreja. Isso é algo muito extraordinário para a nossa fé. Então, duas palavrinhas, professor, que você não pode esquecer. Essa que tem a ver com levar embora de maneira rapidamente e Jesus, a pessoa de Jesus, que é aquele que vem levar essa igreja para o céu, né? Isso é muito maravilhoso. Então vamos lá, professor. Aí nesse tópico 3, nós vamos deixar uma orientação para você, que lá no Antigo Testamento, né, tinham duas escolas, com duas visões diferentes. E quais são essas escolas? Fariseus, saduceus, né? E a dos fariseus, eles acreditavam na ressurreição de Cristo. E os saduceus, eles não acreditavam. Não acreditavam. Não apenas de Cristo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os mortos não poderiam ressuscitar. Então nós deixamos essa informação para você fazer uma busca maior, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Então faça uma busca, uma pesquisa, busque mais informações para você trazer isso um pouco ali para o seu aluno. E isso é importante porque ele traz essa informação, né? Até porque o Paulo, né? Ele fala também do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. Então ele, lá você pode até ler, né? Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, que fala sobre a ressurreição dos mortos. Paulo está ali, naquela passagem, de certa forma, respondendo, inclusive, a saduceus, né, que não acreditavam na ressurreição do corpo, que é, inclusive, o assunto do tópico de número 4, que vai dizer, mortos e vivos ressurgindo para uma nova vida. Então, é como aquele que nós dissemos, né, aqueles que estão vivos, né, eles vão ser arrebatados, né, terão seus corpos transformados e serão arrebatados. E aqueles que estão mortos, como que vai dar esse processo? Imagine uma pessoa que já morreu há 100 anos atrás. Ou muito mais, né? Que está sepultada, e quem sabe já não sobrou mais nada, apenas ali algumas fagulhas, né, dos seus restos mortais. Mas diz que no dia do arrebatamento da igreja, aquele corpo, né, tudo vai se reunir novamente, né, a pele, as células, os ossos, o sangue, os nervos, os membros, né, superiores, inferiores, enfim, tudo vai ser milagrosamente reconstituído e aquela pessoa terá o seu corpo ressuscitado, né? Ou seja, vai ser um processo sobrenatural. Como isso vai acontecer? Não sabemos. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? Eis que vos digo um mistério. Isso é um mistério, né? A maneira como isso vai acontecer, nós não sabemos, mas nós temos a plena convicção de todos aqueles que morreram em Cristo no dia do arrebatamento da igreja, de maneira maravilhosa, terão seus corpos reconstituídos, transformados, né? E naquele dia estaremos todos, né? Seja aquela igreja que foi arrebatada, os vivos, ou seja aquela igreja que foi transformada através da ressurreição, todos vão se encontrar, né, nos ares com Cristo, assim determinando o grande dia do arrebatamento da igreja. Para a gente fechar a nossa aula aí nesse tópico 4, pergunte ao seu aluno se ele já teve a experiência de sonhar com a volta de Jesus. Amor, você já teve a experiência? Já. Como que foi a sua experiência? Você foi para o céu ou você ficou? Céu, claro. Foi para o céu. Muitas pessoas já tiveram essa experiência de sonhar, muitas vezes já aconteceram de ser sinais do próprio Deus, né? Chamando a pessoa para uma posição ou querendo dar algum sinal para ele. Então, converse com seu aluno, pergunte para ele se ele já teve essa experiência, se ele foi durante o sonho, né? Se ele ficou, como que ele se sentiu com essa experiência. Se você, professor, já tiver passado por essa experiência, compartilhe com ele também. Depois de compartilhar, nós queremos indicar que você faça uma oração com seus alunos, né? Para que ele tenha mais intimidade com Deus, para que ele tenha mais interesse em conhecer mais dos assuntos da Bíblia, né? Que não são assuntos complexos.
Pelo contrário, quanto mais nós nos aprofundamos a cada tema, a cada assunto, nós temos aquela vontade de querer saber mais. Então faça essa oração com ele, abençoando a vida dele, a casa dele, para que ele possa ter, né, uma mente aberta, entendendo a palavra de Deus e aquilo que está sendo passado para ele. Maravilha, né? E acima de tudo, um assunto como esse é para falar no fundo de quê? De vigilância, a maneira como a gente vive hoje. Veja, a partir do momento que a gente sabe, né, que um dia Jesus vai voltar, a gente também vive a nossa vida de maneira diferente hoje, né, no presente. Então, falar de arrebatamento da igreja não é para colocar medo em ninguém, você vai ficar, você vai... Não, não é. É, sobretudo, como a gente vive a nossa vida, né? Tem a ver com vigilância, tá bom, professor? Então, enfim, acabou a nossa aula, ficamos por aqui. Semana que vem, em nome de Jesus, se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente para essa pré-aula com a nossa classe de juvenismo. Até semana que vem. Deus te abençoe em nome de Jesus.